Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazendo a nossa revisão da prova. O conteúdo da prova é sobre os métodos de alfabetização e letramento, alfabetizar e letrar, um diálogo entre a teoria e a prática, alfabetizar e letramento, alfabetização e letramento na sala de aula. Esses conteúdos estão todos no nosso ambiente e esses conteúdos que farão parte da nossa segunda VA, certo? Bom, revisando o que nós já conversamos sobre os métodos de alfabetização, nós sabemos que são três os métodos e uma teoria. Um método é os métodos sintéticos, certo? Que parte da letra, da sílaba, palavra e texto. Os analíticos, que parte do texto, palavra, sílabas e letras. O misto, que ele trabalha as duas coisas juntas. Ele trabalha o texto e trabalha também as palavras, sílabas, letras. Então, faz essa junção entre os dois. E nós estudamos também sobre a teoria construtivista, que foi um estudo feito por Piaget e que Emília Ferreiro e a Anna Teberoski, elas fizeram um estudo mais aprofundado sobre isso. Nós sabemos que muitas coisas que tem na teoria construtivista nós professores não colocamos em prática e a ênfase maior do construtivismo está em 3 ou 4 coisas. A primeira coisa é a respeito do trabalho das letras do alfabeto relacionado ao nome da criança, que até então a gente não dava tanta ênfase ao nome das crianças. A tolerância dos erros e as hipóteses de escrita que nós sabemos que Anna Teberoski e Emília Ferreiro, elas aprofundaram mais a respeito dos níveis de escrita, certo? Então, também nós vamos continuando falando sobre esses métodos, nós vamos aproveitar e falar um pouquinho mais sobre o método Paulo Freire, que é um autor bem conhecido aqui no Brasil, principalmente lá fora. O foco dele era a alfabetização de jovens e adultos e era um pouquinho diferente da proposta para as crianças. Por quê? Ele trabalhava com o método global e primeiro ele fazia uma pesquisa no universo do vocabulário da clientela em que ele ia desenvolver a proposta. E dessas palavras, eles escolhiam 20, dessas 20, aí sim, ele colocavam para trabalhar a palavra, as sílabas e desencadeava cada uma delas. Por exemplo, se a palavra fosse cadeira, então ele ia trabalhar a família da cadeira, a família do D, também da dedida do e assim sucessivamente, e ele trabalhava as palavras derivadas dessa palavra, certo? E assim sucessivamente, e trabalhava principalmente, gente, a prática social, ou seja, fazia uma discussão sobre isso. Por exemplo, se fosse cadeira, ia perguntar a pesquisa, como que faz, para que serve, a utilidade disso, e assim sucessivamente. Ele pensava no contexto num todo. Ok. É importante também a gente falar do trabalho da Emília Ferreiro, que ambas sugerem o trabalho da psicogênese da escrita, ou seja, do nível que as crianças estão, ou seja, quando a criança chega até nós, a gente precisa fazer um diagnóstico para descobrir em que fase que ela está, certo? Ditando as palavras para elas, para as crianças escreverem da maneira que ela sabe, e aí ela avalia em pré-silábico, silábico com valor sonoro, sem valor sonoro, silábico alfabético e alfabético, certo? Pensando nisso também, acabou que desencadeou o sistema da escrita alfabética, que é o CEA. O que é isso? É o sistema notacional, o nosso sistema. Ou seja, com as 26 letras, a gente escreve qualquer palavra. E essas letras têm sons diferentes mudando de ordem, certo? Mas é com elas que nós escrevemos todas as outras. E
criou atividades reflexivas, desafiadoras para a compreensão desses segmentos, que aí o professor começa a dar mais ênfase no som inicial, no som medial, no som final das palavras e levar as crianças também a pensarem em outras palavras que começam com o mesmo som. Ok, vamos falar também agora sobre a diferença de alfabetização e letramento. O que seria alfabetizar? É uma escrita alfabética, compreende a função do alfabeto, memoriza letra, som e denomina o traçado dessa letra. Então, quando eu falo que o meu aluno está alfabetizado, eu estou identificando que ele sabe esse contexto, certo? Agora, sobre o letramento, vai além disso. O letramento, ele trabalha produções de textos reais no contexto das práticas sociais e trabalha muito com gêneros textuais, ou seja, com textos diferentes de poema, parlenda, biografia, roteiro e sucessivamente, para a criança saber qual é a diferença de um com o outro. E a gente sabe que é importante o professor trabalhar com isso desde a educação infantil. O professor da educação infantil tem uma responsabilidade enorme de escolher bons textos para fazer leitura para as crianças, porque às vezes a criança só tem a oportunidade de ler, de ouvir a leitura na escola. Então, é o papel do professor contar histórias para crianças, pedir para que a criança reconte histórias, dando oportunidade para ela se expressar, para ela falar, recontar esse texto que ela ouviu, certo? Outra coisa importante também do professor é escolher bons textos, textos ricos, variação diferenciada, porque a gente sabe que as crianças, elas se identificam muito com contos de fadas, mas eu não posso proporcionar para minha criança só isso, eu tenho que ir além disso. E quando eu trabalho isso, é necessário também, desde a educação infantil, eu trabalhar a consciência fonológica. O que seria essa consciência fonológica? É focalizar nos sons da fala, percepção como que as palavras são formadas. Porque quando a gente fala, a gente não dá ênfase a isso, mas eu, como professor, eu preciso levar meu aluno a pensar quanto a isso. O começo, o fim da palavra, se tem outras palavras que têm o mesmo som que começa, certo? As semelhanças sonoras. Então, tudo isso é importante eu trabalhar com meu aluno. É importante também o professor focar no planejamento, porque o planejamento é um trabalho sistemático daquilo que o professor precisa ensinar numa sequência que o meu aluno precisa aprender. Porque quando eu convivo com o meu aluno, eu acabo descobrindo o que o meu aluno já aprendeu e o que os outros alunos precisam aprender. Por isso que naquele vídeo que nós assistimos da Jaqueline Spolidório, ela fala muito sobre isso, que é importante o professor conhecer todos os métodos e trabalhar diferentes tipos de método, porque cada criança, em determinado momento, precisa dar ênfase de um método, certo? Eu não sei se vocês estão lembrados disso. Então, além do professor planejar, ele precisa planejar em equipe, porque quando ele planeja com a comunidade escolar, eu tenho um foco maior naquilo que eu preciso atingir com meus alunos, certo? Falando também dos níveis de aprendizagens, é importante falar sobre as avaliações que o Ministério da Educação, o MEC, propõe para as escolas, que é a Provinha Brasil. A Provinha Brasil, ela é realizada no 2º ano, para ver o que o aluno aprende e sabe no começo e no final do ano. É uma avaliação diagnóstica para o professor rever os caminhos necessários para o trabalho. E também tem a Prova Brasil no 5º ano, no 9º ano e no ensino médio, para essa apanhado geral do conhecimento, certo? E o professor, a partir disso, ele pode redirecionar as trajetórias e o que precisa ser focado e ensinado. A mesma coisa acontece com um documento das diretrizes curriculares que orienta o que os
professores do curso de pedagogia precisam trabalhar para a formação desses professores. Então, um foco principal é a relação da teoria e da prática. Ou seja, aquilo que vocês estão aprendendo na teoria precisa fazer parte dessa prática. E acontece isso diariamente. Comigo, professora, que estou em sala de aula há muito tempo, tudo que eu aprendo de novo, eu focalizo e vejo se na teoria está em relação mesmo com a prática, certo? Então, o professor, ele precisa ser pesquisador, continuar sempre esse trabalho. Ok, deixa eu ver se eu falei tudo. Gostaria de lembrar vocês sobre a importância do professor trabalhar o roteiro, colocar no cantinho do quadro. Primeiro ele escreve e pede para os alunos lerem, depois ele pede para os alunos falarem como que escreve para ele escrever e, por fim, os alunos escrevem. É uma das práticas sociais que faz parte do dia a dia, que é a agenda, ok? É isso, qualquer coisa estou à disposição, fiquem com Deus. Se tiverem dúvida, semana que vem nós temos prova, vocês podem mandar no privado ou no grupo qualquer dúvida.